Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, segundo os dados estatísticos, a população indígena brasileira é de aproximadamente 900 mil índios, que já foram contemplados com a demarcação de 110 milhões de hectares para seu usufruto, o que equivale a nada menos que 13% da superfície do território nacional. A demarcação das terras indígenas é um dos pilares da política indigenista adotada pelo Estado brasileiro. Desde o período colonial até a Constituição de 88, o Brasil vem adotando uma política de proteção das terras indígenas, com o reconhecimento de que os índios têm direito de viver segundo seus usos, costumes e tradições nas terras demarcadas. As normas constitucionais do Brasil e a legislação infraconstitucional que trata da política indigenista vêm sendo atualizadas e modernizadas, sempre com o escopo de dar aos índios e às suas comunidades tratamento diferenciado, que lhe dê a necessária tranquilidade para viverem segundo sua própria cultura, sem intervenção da sociedade não indígena. Nenhum outro Estado nacional conta com legislação tão avançada no tocante à proteção das minorias étnicas. No tocante às terras destinadas aos índios, o Brasil é também o país mais avançado e mais generoso. Fiel à defesa de políticas sociais, nós não temos dúvida de que a política indigenista brasileira avançou significativamente nos últimos anos. Apoiamos toda a política de apoio às causas indígenas e consideramos como saudáveis e salutares para a consolidação do processo democrático a justa e necessária assistência e proteção das comunidades indígenas. As comunidades indígenas têm identidade e vida própria, que lhes são peculiares. Os índios têm direito de preservar suas tradições morais e materiais e constituem importante segmento social que deve ser reconhecido pelas suas tradições e pelos seus valores culturais. Há também, neste país, uma sociedade não indígena, consciente de seus compromissos democráticos e sociais, que reconhece a importância e a relevância dos povos indígenas, não só por serem eles os primeiros habitantes do território brasileiro, mas e principalmente pelo legado linguístico e cultural de seus antepassados. No entanto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, devemos nos acautelar sobre os riscos das exacerbações no processo de demarcação das terras indígenas. Temos grande preocupação com a utilização de forma precipitada e, por que não dizer, abusiva da norma constitucional expressa no artigo 231 da Constituição, segundo a qual todas as terras demarcadas em favor dos índios devem ser de usufruto exclusivo dos índios, não sendo permitido que nelas permaneçam quaisquer pessoas que não sejam membros da comunidade indígena. Quando a FUNAI inclui no período indígena as pequenas propriedades, as pequenas posses dos agricultores familiares e áreas urbanas, todos os ocupantes devem ser expulsos para que a nova área indígena seja ocupada exclusivamente pelos índios. Temos receios de que a extinção da pequena propriedades rurais, de áreas urbanas e das áreas destinadas à agricultura familiar possa implicar em sofrimento para as famílias dos agricultores, visto que a maioria é constituída de cidadãos de baixa renda. Essas famílias terão de iniciar uma nova vida em lugar incerto, pois as indenizações que eles são das vidas cobrem apenas suas modestas benfeitorias. Isto se a FUNAI as considerarem de boa fé. Ora, senhor presidente, é incontestável o direito do cidadão de ter sua propriedade. A Constituição lhe garante o direito de propriedade. E a perda desse direito, mesmo que previsto na Constituição, só pode ser definida mediante o devido processo legal, pois assim reza a Constituição Federal. Ocorre que, em uma leitura mais atenta
aos atuais procedimentos de identificação e demarcação de terras indígenas, nos remete, quase que necessariamente, à natureza e sequência de atos processuais utilizados nos sistemas inquisitivos, o que nos faz identificar um requisito de tal sistema, em que se aplica uma espécie de pena de perdimento de imóveis rurais ao seu final. Para entender melhor a situação, podemos realizar um rápido comparativo com a persecução penal, em que existem 3 sistemas processuais: o acusatório, inquisitivo e o misto. O Brasil adotou o sistema acusatório, que é caracterizado pela observância do princípio do contraditório, estando as partes em pé de igualdade, em que as funções de acusar, defender e julgar são exercidas por órgãos distintos, além do que o réu é tratado como sujeito no processo, titular de direito. No sistema inquisitivo, as funções de acusar, defender e julgar são confinadas ao mesmo órgão, além de que o réu é tratado como objeto do processo. Nossos receios se estendem também ao risco de haver um descrédito da FUNAI, no momento em que a própria opinião pública brasileira tomar conhecimento de que os laudos antropológicos podem e socorrem indiscriminadamente ter como fundamento qualquer indício de ocupação indígena em datas antigas, algumas até em passado colonial. E se tal acontecer, o descrédito do órgão indigenista federal terá grande reflexo negativo na atual política de demarcação de terras indígenas. A imprensa noticia, com bastante frequência, os conflitos fundiários originados nos processos administrativos promovidos pela FUNAI, com o intuito de demarcar terras indígenas. Temos notícias de demarcações que se sobrepõem às unidades de conservação, outras que avançam sobre áreas urbanas e aquelas que incluem em seu perímetro as pequenas posses e propriedades rurais. Senhor presidente, quero fazer uma menção especial a 2 demarcações no estado da Bahia, que vêm provocando grandes inquietações na sociedade rural do meu estado. A demarcação da terra indígena de Barra Velha e a demarcação da terra indígena Tupinambá de Olivença. Falo destas 2 numa região pequena, onde os estudos mostram que 90% das propriedades têm até 100 hectares, uma terra que se cultiva cacau há 250 anos, porque recentemente 54 mil hectares já foram destinados à etnia Pataxó. Vem agora Barra Velha, vem agora Tupinambá de Olivença, já se fala em Tupinambá de Belmonte e Camacã de Quitionha. Daqui a pouco, as terras do sul da Bahia, por uma decisão de autodeclaração de cada índio, terão que ser entregues ao que se declara o índio, e 2 milhões de habitantes daquela região vão ter que procurar um outro local para morar e para trabalhar. A demarcação da terra indígena de Barra Velha foi homologada em 1991 por decreto do presidente da República, contando com 8.627 mil hectares. 8.627 hectares. A área está lotada no que originalmente era o Parque Nacional do Monte Pascoal, no extremo sul do estado da Bahia. Houve a sobreposição da área indígena e área de floresta, o que gerou conflito entre a FUNAI e o órgão da época, o IBDF. Depois da consolidação dessa demarcação de 8.627 hectares, a FUNAI, por pressão de 2 entidades não governamentais pró-índio, a ANAI Bahia e o CIMI, com a interferência do Ministério Público Federal, também pró-índio, resolveu constituir um grupo de trabalho, o GT, com o objetivo de realizar estudos para ampliação da área indígena. Vale lembrar que a ampliação de terras indígenas já demarcadas foi vetado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de Raposo de Serra do Sol. Em síntese, uma área demarcada lá atrás, em 91, com 8.627 hectares,
foi ampliada para 52.748 mil hectares. 52.748 hectares em estudo da FUNAI, publicado no Diário Oficial da União em 29 de fevereiro de 2008, provocando sérios conflitos entre índios e não índios. Vossa Excelência, permita, deputado Geraldo? Com prazer. No momento em que Vossa Excelência aborda essa questão, inclusive da localização de faixa territorial indígena, eu diria a Vossa Excelência que na última sexta-feira, com a interferência da própria Presidente da República e a FUNAI intermediando, nós conseguimos solucionar uma pendência com a tribo Anassés. E se não for isso, nós estaríamos obstaculizando a construção da refinaria, que é a maior aspiração do povo cearense. Da República, Dilma Rousseff fez questão de testemunhar aquele ato simbólico que naturalmente representava o reconhecimento a um direito que a tribo fazia jus, a fim de que pudesse se deslocar para uma área próxima, sem impedir, portanto, a construção da nossa refinaria. Estou dando esse exemplo a Vossa Excelência para que entenda que quando as autoridades querem solucionar, podem fazê-lo, como ocorreu na última sexta-feira em Fortaleza. Cumprimento a Vossa Excelência pelo discurso que faz. Incorporo a parte do meu pronunciamento e digo que esses fatos que aconteceu no seu Ceará, querido por todos nós, são fatos recorrentes no Brasil inteiro, e o caminho é exatamente esse, do deputado colega, é a negociação. É isso que eu defendo no meu pronunciamento. Muito obrigado, me honra o sua parte. Estou numa área de 8.627 hectares. Foi ampliada para 52.748 hectares. Em estudos publicados pela FUNAI no Diário Oficial 29 de fevereiro de 2008, que provocou sérios conflitos ao povo daquela região. A nova demarcação constitui, sob a nossa ótica, inequívoca violação da segurança jurídica. Tal processo administrativo será certamente mais um ato da administração pública federal que o Poder Judiciário poderá ser submetido à apreciação do Poder Executivo, que poderá ser submetido à apreciação do Poder Judiciário. Eu já vi isso, lá na Pataxó Ranran foi isso. Demorou 50 anos, com 30 mortes em 30 anos. Dessa forma, requeremos a anulação de todo o processo de demarcação no que diz respeito à ampliação da terra indígena de Barra Mansa, no extremo sul da Bahia. Em decorrência da proposta de demarcação, invasões passaram a ocorrer na área, e os indígenas envolvidos, que originalmente eram em torno de 1.500, atualmente, pelo efeito da autodeclaração, chegam a mais ou menos 4.000 pessoas devido às novas adesões ao movimento. A área pleiteada, isso no extremo sul, em Barra Velha, pelos movimentos indígenas, inclui 27 mil hectares em área de particulares, ocupada por pequenas e médias propriedades, dos quais dependem e vivem em torno de 5 mil agricultores, além de afetar mais de 20 mil hectares em área do Parque Nacional de Monte Pascoal. Se isso não bastasse, estão sendo realizados novos estudos de demarcação pela FUNAI, no município de Prado, de demarcação contínua, a atual proposta, que aumentaria a área total, que antes era 8 mil, para 80 mil hectares, atingindo 12 mil pessoas. Outra demarcação, que vem causando grande impacto na população não indígena, no município de Ilhéus, Borarema, Una e no governo do estado da Bahia, é da terra indígena Tupinambá da Olivença. Essa demarcação vai absorver, vai comprometer 25% do território de Ilhéus, outros tantos no território de Una e outros tantos no território do município de Borarema. Essa demarcação está apoiada em um trabalho acadêmico desenvolvido pela antropóloga Suzana Dores de Matos Viegas, para sua tese de doutorado defendida na Universidade de Coimbra. Ela nunca veio em nenhum país da América. Apaixonada pelos ameríndios, fez a tese, patrocinada pelo governo de Portugal, chegou em Ilhéus, passou um ano vivendo numa casa indígena. Esse livro dela, Terra Calada, encantou os técnicos da FUNAI, a contratou, mas de uma ou duas vindas dela naquela região, deu um relatório aprovado pela FUNAI, está lá, para demarcar uma terra de 47 mil hectares, o que significa dizer tirar dessa região de pequenas propriedades 22 mil pessoas que moram ali, pessoas
que possui título desde 1850. A Vila de Olivença seria um marco referencial, segundo a antropóloga portuguesa, da área indígena, uma vez que ali estaria localizado o antigo aldeamento jesuíta denominado Aldeia Nossa Senhora da Escada. Somente em 1995, após 7 anos da promulgação da Constituição Federal, o marco regulatório para a ocupação indígena, houve a primeira reivindicação pela suposta posse indígena. Desenvolveu-se grande polêmica em torno da etnia dos aproximadamente 3 mil índios que diziam habitar naquela região. Uns queriam que fosse Pataxó, outros queriam que fosse Tupinambá, outros queriam que fosse Aimoré, fizeram a opção por serem Tupinambá de Olivença. Em 2002, a então coordenadora geral de estudo e pesquisa da FUNAI, Deuscreude Gonçalves Pereira, através de nota técnica, encaminha parecer final sobre o reconhecimento étnico oficial do grupo Tupinambá, utilizando o critério de auto-identificação. Escolha, não depende da raça que você pertença, se declarou Tupinambá, é Tupinambá de Olivença e, portanto, tem direito a 47 mil hectares a ser demarcado pela FUNAI. Em 2009, a FUNASA intensifica o cadastramento de índios de forma indiscriminada, reconhecendo como indígena todos os que se reconhecem como tal, chegando-se à constatação de que na comunidade indígena Tupinambá de Olivença existem 7.808 indígenas, dos quais 3.050 estariam ausentes. Entre os não índios, cresce a inquietação, a ansiedade e o pavor de ser expulso, estão lá há tanto tempo, 3 gerações, 4 gerações, expulso, leva os não índios a promover uma verdadeira cruzada contra a demarcação indígena naquela área. Os agricultores reclamam que naquelas terras demarcadas pela FUNAI não há ocupação tradicional a que se refere a Constituição Federal. Sustentam também que ao laudo antropológico da FUNAI é, no mínimo, uma peça de ficção, com sérios indícios de fraudes. Alegam que o laudo da FUNAI é contestado por vários outros antropólogos que emitiram parecer contrário. O laudo antropológico produzido pela FUNAI está eivado de vícios. Assim, senhor presidente, requeremos a anulação de todo o processo administrativo de demarcação da terra indígena Tupinambá de Olivença. Em conclusão, a tudo que foi exposto e como forma de solucionar os conflitos na região, defendo que imediatamente sejam revogados o estudo de demarcação da Barra Velha, publicado em 2008, e a demarcação da área Tupinambá de Olivença, Ilhéus de Ilhéus, Júnior e Borborema. No caso de Barra Velha, que se faça estudos identificando os integrantes da comunidade indígena e que se consolide as áreas do Parque Nacional e Monte Pascoal como terras indígenas, evitando que áreas particulares sejam afetadas e, ao mesmo tempo, atendendo a todos, evitando conflito na região. A respeito das terras reivindicadas pelo Tupinambá de Olivença, além da suspensão da demarcação, que sejam reintegradas as posses das terras invadidas, identificados indígenas realmente integrantes da comunidade e que o governo compre área específica para instalação de reserva indígena de forma negociada e consensual, trazendo novamente a tranquilidade na nossa região. Nesse caso das terras reivindicadas pelo Tupinambá, um assentamento em Piranga, no município de Una, 40 produtor beneficiado, 40 assentados pelo INCRA, cada qual com direito a 18 hectares, um assentado se autodeclarou Tupinambá de Olivença, se nomeou agora cacique daquela área, quer ou a área toda para ele, ou que cada um dos 40 pague uma comissão da produção de 30% da propriedade. Eu citarei outro caso que é muito, uma família humilde que possui 6 hectares, o filho se declarou índio, os pais se recusaram a segui-lo e foram expulsos pelo filho da área, estão movendo de favor hoje do município de Borborema. Teria vários casos desse tipo que acontece nessa região que tem trazido sofrimento para aquelas 20 mil famílias que habitam e trabalham naquela área. Portanto, senhor presidente, senhora e senhor deputado, não podemos fazer vistas grossas, ignorar os fatos, menosprezar as sérias consequências sociais geradas pela demarcação realizada pela Fundação Nacional do Índio. Há 13 anos atrás, o parecer final da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI,
desta casa que investigou a atuação da FUNAI foi taxativo. O processo de demarcação de terras indígenas é notadamente arbitrário, pois concentra o poder de decisão na FUNAI e os demais entes públicos não participam do processo. Defendemos que o governo estude novo regulamento para demarcações, alterando o decreto de número 1775 de 1996, ou regulamentando, assegurando a transparência, isonomia e a participação de todos os entes, inclusive demais órgãos do Poder Executivo Federal, com o objetivo de pôr fim aos conflitos fundiários que atualmente perturbam a paz social no meio rural brasileiro. Desejamos intensamente que o governo federal, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal julgou os embargos declaratórios à petição número 3388 de Roraima, Raposa Terra do Sol, redite imediatamente a portaria da Advocacia Geral da União, AGU, número 303 de 2012, encontrando o melhor caminho para a promoção da paz e da conciliação. Estamos convictos de que a atual política de demarcação de terras indígenas precisa ser revista. Por isso, estou apresentando um projeto de lei que visa regulamentar o processo administrativo de demarcações de terras indígenas de acordo com o posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento da petição 3388 de Roraima, em que se discutiu a demarcação de terra indígena de Raposa Serra do Sol. Vale lembrar que no último dia 23 de outubro de 2013, o Supremo Tribunal Federal julgou os embargos declaratórios que estavam pendentes de análise desde 2009, ratificando a decisão anterior, ou seja, confirmou por 7 votos a 2 a validade das 19 condicionantes salvaguardas adotadas naquele processo, que demarcou a terra indígena Raposa da Serra do Sol. Dessa forma, o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, concluiu: a decisão ostenta a força intelectual e persuasiva da mais alta corte do país. Busco, com essa proposta, legislar e definir critérios claros e objetivos, com o objetivo de pôr fim aos conflitos fundiários que atualmente perturbam a paz social do meio rural brasileiro, principalmente na minha região, assegurando tanto o direito dos índios quanto o direito das propriedades dos produtores rurais. Portanto, senhoras e senhores deputados, nada mais apropriado que transplantar para o ordenamento jurídico pátrio a interpretação constitucional da Suprema Corte desse país sobre demarcações de terras indígenas. Assim, ante a relevância do tema, posicionamento majoritário da jurisprudência dos tribunais superiores, conto com o apoio dos meus nobres pares para a sua aprovação. Desejamos intensamente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da proposta legislativa que ora apresento, com o objetivo de encontrar o caminho para a promoção da paz e da conciliação. Era o que eu te dizia, senhor presidente. Muito obrigado.